Olá, bem-vindos à nossa devocional. Salmo 7, na versão da mensagem de Eugene Peterson, começa assim: Ó Deus, corro para ti a fim de salvar a pele. A perseguição é implacável. Se me alcançarem, será o meu fim. Serei despedaçado por inimigos ferozes como leões, arrastado para o mato e deixado ali, abandonado e esquecido. E finalzinho, assim: dou graças a Deus que faz tudo corretamente. Canto a fama do Eterno que se eleva até os céus. O Salmo 7 é um salmo atribuído a Davi e é tido como gênero literário um salmo de lamento. Davi está passando por uma angústia. Nós não sabemos exatamente qual a circunstância, o evento que envolve, digamos assim, o drama que torna a vida de Davi difícil nesses dias. Nós sabemos que um benjaminita, alguém da tribo de Benjamim, simplesmente começou a espalhar calúnias a respeito de Davi. E Davi, de repente, se vê no centro de um tribunal popular armado pelas pessoas. O seu nome passa de boca em boca como alguém que é traidor, como alguém que é injusto, como alguém que trai os amigos, como alguém que não honra a palavra, como alguém que perpetra injustiça contra os fracos, como alguém que deixa-se bajular e por isso mesmo deixa-se levar pela opinião e pelo desejo dos poderosos, alguém que se curva diante do poder político, do prestígio, do poder econômico e por aí vai. Mas Davi, ele abre o seu coração diante de Deus. E aqui eu confesso que para qualquer homem é temerário fazer o que Davi fez. Ele diz: Deus, se é verdade que eu fiz tudo isso que eles estão dizendo, bom, o Senhor está com a razão e esse sofrimento é merecido. O tribunal já está posto, mas eu te peço, levanta-te como juiz e julga entre mim e eles. Julga entre o que eles dizem e aquilo que o Senhor conhece do meu coração. Confesso que é uma oração audaciosa. Mas por que Davi é capaz de fazer isso? Porque Davi não está estribado, por incrível que pareça, numa consciência descansada ou cauterizada. Davi não está seguro de que os seus atos em todo tempo e em todo lugar agradam a Deus, ou que porventura ele não tenha cometido nenhum daqueles crimes dos quais ele está sendo ferozmente perseguido. O que Davi quer é uma justiça ou um juiz que seja imparcial. Por quê? Porque aqueles coiguais que fazem ilação, que caluniam Davi, têm os mesmos pecados de Davi, têm o mesmo coração de Davi. O que eles buscam é vingança e não justiça. O que eles buscam é a destruição e não a restauração. Já o julgamento de Deus, e Davi já havia experimentado o julgamento de Deus no Salmo 51, o julgamento de Deus é um julgamento cujo veredito não é a inocência pela ausência do pecador, mas é exatamente a declaração de justificação. Davi já experimentou a justificação em pleno Antigo Testamento. O que significa isso? Outro carrega a culpa, outro recebe a punição, outro em seu lugar há de satisfazer as exigências perfeitíssimas da lei e do caráter retíssimo de Deus. Este é Cristo. Nós também, nos nossos dias presentes, sofremos muitos ataques, muitas calúnias, muitas fofocas. As redes sociais estão aí exatamente para provar como que um tribunal armado de pessoas que têm as suas opiniões e convicções, ora fundadas na verdade, ora em meras narrativas, ora simplesmente levados assim por desejos quaisquer que sejam. Nós temos visto quantas honras são destruídas,
quantas biografias são manchadas, quantas pessoas são atacadas assim impunemente à luz do dia, e quantos se levantam gratuitamente para vestir a toga de juiz e, assentando-se, julgar o próximo sem primeiro o direito de resposta, segundo, sem que haja nenhum tipo de defesa. Nesse ambiente assim, fazemos bem em recorrermos ao julgamento de Deus, à justiça de Deus, mas a justiça de Deus não que nos dê segundo o nosso merecimento, mas a justiça de Deus que nos dê conforme o que Cristo fez em nosso favor e em nosso lugar. De fato, meus irmãos, se as pessoas soubessem exatamente o que se passa no nosso coração, elas veriam que as suas acusações ficam bem aquém do que nós merecemos. Graças a Deus que a salvação e o perdão de Deus não importam em mérito ou demérito nosso, mas em sua livre graça. Que o Salmo 7 nos ajude, entre outras coisas, a confiar no julgamento amoroso e gracioso de Deus, que vem mediado pela obra redentora de Cristo. Que quando inimigos se levantarem contra nós, com suas ilações, com as suas fofocas, com as suas perseguições, inventando toda sorte de mentiras contra nós, ou então sendo implacáveis e impiedosos em nos criticar, ainda que dentre esses encontre-se alguém que fale com propriedade e justiça, porque fale segundo a verdade, que o nosso coração não entre, primeiro, no desespero. Segundo, que jamais abriguemos na nossa alma qualquer desejo de vingança, mas confiemo-nos ao julgamento do Senhor que já foi manifestado em Cristo Jesus. E se porventura, daquelas coisas que falam, forem encontradas em nós verdades, que nós as tratemos diante de Deus, confiando no seu perdão, na sua misericórdia e na sua bondade. Que Deus nos ajude a fazer do lamento do Salmo 7 uma parte importante da nossa experiência de caminhar com Deus, ou seja, sempre confiados de que todas as obras, todos os julgamentos de Deus são corretos, conforme a verdade, conforme a justiça, mas fundamentalmente conforme a sua graça e o seu amor que já foi manifestado por nós em Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele que é o juiz dos vivos e dos mortos, diante de quem um dia compareceremos, mas não estribados em qualquer boa coisa que tenhamos feito, mas simplesmente por termos confiado de maneira incondicional nas suas promessas, nas suas palavras e nos seus feitos gloriosos. Irmãos, que Deus muito nos abençoe com a leitura do Salmo 7.